Olá! Abril foi um mês que, à primeira vista, se mostrou contraditório. De um lado, o cenário macroeconômico se tornou mais desafiador. De outro, os mercados apresentaram retornos bastante expressivos. Diante disso, fica a principal pergunta: o que afinal o mercado está nos dizendo? Começando pelo cenário macro, os sinais seguem mistos. O crescimento está desacelerando na margem, enquanto os riscos de inflação voltaram a subir, principalmente depois do movimento forte do petróleo, que passou de $100 do barril de novo ao longo do mês. Isso é importante porque a energia impacta praticamente toda a economia, trazendo de volta preocupações com estagflação. Não é o cenário base, mas é um risco que deixou de ser irrelevante. O mercado de trabalho conta uma história parecida. Os números divulgados continuam fortes, mas por baixo da superfície já vemos sinais de desaceleração. O número de horas trabalhadas está caindo, o crescimento dos salários está moderado e a taxa de participação não melhorou de forma relevante. Ou seja, não estamos vendo uma deterioração abrupta, mas sim uma perda gradual de fôlego. A geopolítica também teve um papel importante. Os desdobramentos no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã, foram os principais direcionadores do sentimento de mercado. Ao longo do mês, vimos os ativos reagirem muito mais a notícias de escalada ou desescalada do conflito do que a fundamentos das empresas. Boa parte da volatilidade, tanto para baixo quanto para cima, veio dessas expectativas. Ainda assim, apesar de tudo isso, os mercados acionários foram muito fortes. Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu perto de 10% ao longo de abril, marcando o melhor desempenho mensal desde novembro de 2020 e o melhor mês de abril desde 1950. O Nasdaq teve um desempenho ainda mais forte, com alta próxima de 15%. É um movimento bastante relevante, principalmente considerando o cenário macro. Mas o que explica essa força? Primeiro, os resultados corporativos. A temporada de balanços começou com empresas entregando números sólidos e, mais importante, mantendo um guidance relativamente construtivo. Mesmo com as tensões no Oriente Médio, os fundamentos se mostraram resilientes, o que gerou confiança para o mercado continuar subindo. Segundo, o posicionamento. O investidor entrou em abril relativamente cauteloso, com níveis elevados de caixa. Como o cenário não se deteriorou como muitos temiam, houve uma recomposição gradual de posições em ativos de risco, ajudando a impulsionar a alta. E terceiro, a história estrutural de tecnologia e inteligência artificial continua muito forte. O foco segue em nível de capex, demanda por cloud services e crescimento de longo prazo. Isso tem sido um dos principais motores por trás da performance das empresas de tecnologia. Dito isso, o rally não tem sido homogêneo. Abaixo da superfície, vemos um mercado mais seletivo. Nem todos os setores participaram da mesma forma, e as reações aos resultados têm sido bastante voláteis. Em muitos casos, resultados bons não têm sido suficientes. As expectativas são altas e a margem para erro é pequena. Ao mesmo tempo, os riscos não diminuíram. Na verdade, aumentaram. A probabilidade de recessão passou a ser discutida na faixa de 30% a 35%. Longe de ser o cenário base, mas a distribuição de probabilidades tornou-se mais assimétrica. Em outras palavras, os riscos negativos ganharam mais peso. Existe também um desalinhamento interessante. As famílias, de forma geral, parecem mais cautelosas, já precificando uma desaceleração. Enquanto isso, as empresas e o mercado acionário ainda estão mais alinhados com o cenário de recuperação. Em algum momento, esse gap vai precisar fechar, seja via crescimento mais forte ou via lucros mais fracos. No lado de juros, a mensagem dos bancos centrais não mudou muito. O Federal Reserve segue com a postura de higher for longer. A inflação continua acima da meta e, com o petróleo mais alto, há pouco espaço para cortes agressivos, a menos que o mercado de trabalho piore de forma mais significativa. Em renda fixa, o posicionamento segue relativamente estável. Ainda existe cautela no meio da curva, onde os riscos fiscais e de inflação são mais relevantes. Já o crédito continua resiliente, com o carrego sendo o principal driver de retorno, mais do que compressão de spreads. Private Credit e BDCs continuam sendo áreas de interesse, com a volatilidade recente sendo vista mais como técnica do que fundamental. Outro ponto importante é a demanda global por títulos do Tesouro Americano. Apesar da participação estrangeira ter caído desde o pico em 2008, ela se estabilizou nos últimos anos.
Ainda assim, com o aumento das tensões geopolíticas, o mercado acompanha de perto possíveis mudanças no comportamento de alguns países, especialmente no Oriente Médio. Em resumo, abril mostrou um mercado disposto a olhar além das incertezas, mas até certo ponto. Retornos fortes não significam menor risco. Pelo contrário, podem estar mascarando um ambiente mais frágil do que parece. E o que esperar para maio? O cenário básico continua sendo de soft landing, ou seja, desaceleração sem uma contração mais forte. Mas o caminho deve ser mais volátil. A principal variável continua sendo o petróleo. Se os preços estabilizarem ou caírem, isso ajuda a aliviar a inflação e a sustentar os ativos de risco. Se continuarem subindo, o mercado pode precisar reprecificar crescimento e política monetária. Também vamos acompanhar de perto o guidance das empresas. Até agora, os fundamentos têm sido um ponto de suporte importante. Se isso mudar, o impacto sobre o sentimento pode ser relevante. Por isso, nesse contexto, manter a diversificação, disciplina e foco nos fundamentos continua sendo a melhor abordagem. Obrigado e até o próximo mês. This discussion is intended for informational purposes only. This is not investment research or investment advice, and no recommendation or financial advice is being given. This discussion does not take into account individual investment objectives, financial condition, or investor needs. The views and opinions expressed in this discussion may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Ital and its affiliates.